Internacional do Rotary, né? O Rotary Internacional, segundo a Wikipédia, é uma associação de clubes de serviço cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos, expressos através da prova quádrupla e a paz a nível internacional. Existem mais de 34 mil clubes rotários no mundo e cerca de 1,3 milhão de membros chamados de rotarianos. Isso é o que a Wikipédia diz. Nós ontem fomos procurados aí pelo Rotary Clube aqui do Tupã-Siretã para a gente ampliar essas informações, né? O Rotary Clube do Tupã-Siretã, ele é nós temos dois Rotarys em Tupã-Siretã, né? O Tupã-Siretã e o Mãe de Deus, né? E o pessoal do Rotary Clube do Tupã-Siretã nos procurou através do Jader Gaclic ontem e o Mãe de Deus através da Yara Bezestil, né? Para a gente ampliar um pouco mais as informações desta data, conversando com eles. E o primeiro contato que nós temos é com o Dr. Mário César Portinho Viana, né? Que não só é rotariano, como foi presidente do Rotary aqui em Tupã-Siretã, como foi governador do Rotary também aqui do nosso distrito, né? Que você sabe que o Rotary é dividido em distritos dentro de um país, e participou de eventos do Rotary Internacional lá nos Estados Unidos, na sede do Rotary também. Quer dizer, um homem que conhece o Rotary do seu degrau mais baixo aqui, da unidade aqui em Tupã-Siretã, como um trabalhador nele ali, como membro dele, até o Rotary Internacional. E aí vamos começar com ele para a gente falar um pouquinho sobre o Rotary Internacional, sobre os objetivos, sobre as ações, um pouco da história e também do presente e do futuro de Rotary Internacional. Mário César Portinha Viana, bom dia, como é que está o amigo? Tudo bom, doutor Mário? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Uma alegria estarmos em contato novamente, hoje especificamente para falarmos sobre Rotary. Que, aliás, eu fiz um comentário muito superficial, baseado no que diz a Wikipédia, mas o senhor conhece com profundidade. O que o senhor pode acrescentar nesse comentário que eu fiz, doutor Mário, nos falando um pouquinho da história do Rotary Internacional? Perfeito. Não, mas o resumo apresentado pelo amigo e que consta na Wikipédia é correto. Esse é o número de clubes e de rotarianos que nós temos hoje no mundo, mas podemos acrescentar que esse número é dividido em mais ou menos 200 países e regiões do mundo, né? Então, realmente a maior ONG hoje no mundo. Né? O dia de hoje é um dia muito especial para os rotarianos do mundo inteiro. É o dia que marca, né, a fundação do primeiro Rotary Club, há 117 anos atrás, no dia 23 de fevereiro de 1905, em Chicago, onde quatro profissionais tiveram a ideia de criar um clube de serviços, né? Clube de profissionais para prestarem serviços à sua comunidade naquele momento. Então, essa data é relevante nesse sentido, né, de marcar exatamente o nascimento dessa ONG que hoje, com 117 anos, ela está disseminada pelo mundo, prestando serviços, e o mesmo serviço que se presta aqui em Tupã-Siretã, se presta em Singapura, se presta no Alasca, se presta no Zimbábue, se presta em Moçambique, enfim, se presta no Japão, na Coreia, em qualquer lugar do mundo onde houver um Rotary Club, a prestação de serviço é a mesma, né? Então, por isso, a relevância de comemorarmos e lembrarmos essa data, e que no Brasil, né, em 1980, foi transformada por lei federal em Dia Nacional do Rotary, né, por uma lei federal de 1980. Então, essa é a razão, Miguel, digamos assim, de nós estarmos hoje presentes aqui na rádio para comemorarmos junto com a nossa comunidade, porque uma coisa que nós rotarianos sempre dizemos, e no período em que eu estive governador do nosso distrito, aqui em 2008, 2009, eu fazia questão de frisar em todas as cidades que eu visitei, os clubes que nós estivemos, de que onde há um Rotary Club, quem ganha é a comunidade, porque é um grupo de profissionais voluntários que se doam, né, que vamos no popular, que pagam para trabalhar para a comunidade, né, porque pagam as suas mensalidades para o Rotary, e então quem ganha é a comunidade. Então, a gente tem a noção de dizer para a nossa comunidade, nesse mês de fevereiro,
né, onde se comemora o aniversário, né, que quem ganha o presente é a comunidade tupanciretã, no caso, porque nós estamos permanentemente fazendo projetos, Miguel, para nossas comunidades. Aqui em Tupanciretã, se tu entrar no Hospital de Caridade, tu já vai ver na porta, né, a presença do Rotary ali, através de projetos que foram feitos durante o correr dos anos. Se tu caminhar pelos corredores, pelas rampas, escadas do hospital, tu vai encontrar outras placas também, demonstrando projetos que foram realizados em determinados anos pela diretoria, pelo clube naquele ano rotário. Tá? Muitas vezes com recursos arrecadados junto à nossa comunidade, em eventos como o Baile do Chopp, que agora já fazem 2 anos que a gente não faz em função da pandemia, mas que já estamos com ele agendado para o mês de outubro, com vistas a retomar das atividades normais, que a gente espera que até lá estejam mais tranquilo de se fazer, né, Miguel, em função da pandemia. Então nós já reservamos a data, já contratamos bandas, então vamos voltar a fazer o nosso baile, que é uma fonte muito boa de recurso para a gente investir na comunidade, nos projetos. Então, tu andando ali no hospital, tu indo na APAI, tu indo nos lares de idosos, tu vai encontrar algumas placas representativas de projetos que o Rotary fez para a comunidade, né? Mas também, às vezes, com recurso de fora. Muitas vezes nós conseguimos trazer recursos da Fundação Rotária, que é o braço social do Rotary Internacional, onde a gente consegue trazer para o nosso município, para a nossa cidade, alguns recursos, né, em dólares, que a gente transforma também em projetos, que a gente chama de subsídios distritais. E nós temos a felicidade de todos os anos termos aprovado, né, alguns projetos que beneficiam a nossa comunidade, a gente consegue, então, trazer alguns recursos, né, para investir. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer muita coisa no nosso hospital, na PAI, nos Vicentinos, nos lares de idosos, enfim, em diversos setores da comunidade, diversos segmentos da nossa comunidade. Agora mesmo, ontem nós acabamos de receber o comunicado que também fomos contemplados com os projetos de subsídio distrital para este ano, Miguel, para este ano rotário, onde nós vamos fazer um projeto em parceria com a Associação dos Apicultores de Tupanciretã. Nós vamos plantar em aproximadamente 400 mudas de árvores melíferas, né, para incentivar e desenvolver a produção de mel, né, dessa associação, criando com isso desenvolvimento, gerando renda, gerando emprego, enfim, fazendo toda uma questão também econômico-social dentro do nosso município, que também é a parceria que o Rotary pode fazer. Então, Miguel, é isso que nós vamos aqui dizer. No nosso aniversário de Rotary, quem ganha o presente sempre será a nossa comunidade. Perfeito, muito bem colocado. Doutor Mário, o Rotary é uma raridade, né? Uma exceção à regra, porque antes de ONG ser moda, ele já existia. O ONG virou moda há uns 20 ou 30 anos. O Rotary Exato. Tá comemorando... A gente não usava essa palavra, né? É verdade. Mas ele está comemorando 117. O normal de uma entidade, de uma empresa, de um ente, é ter um início entusiasmado, ter alguns primeiros anos ali fortalecido, depois vai enfraquecendo e normalmente se extinguem. Não é normal uma entidade perdurar por tanto tempo assim. Com esta influência mundial, principalmente, que o Rotary tem, pegando culturas diferentes. O senhor citou a Indonésia, temos o Brasil, temos a América do Norte, temos a Europa, enfim, são culturas diferentes, sociedades diferentes, preocupações diferentes assim, mas que fazem com que o Rotary ainda persista, não só existindo, mas extremamente poderoso, forte, uma instituição sólida, consolidada. E crescendo. Exatamente. Aqui em Tupã nós tínhamos um clube, temos 2 hoje clubes, né? É um exemplo claro disso. Qual, na sua avaliação, qual o segredo disso? Por que o Rotary Clube deu tão certo a ponto de estar cada vez mais presente e intenso em todos esses quadros diferentes aí? Eu penso que, na minha opinião, Miguel, assim, são inúmeros fatores, né, que a gente, saindo do nosso clube, do nosso dia a dia aqui, participando de eventos distritais, de eventos nacionais e de eventos internacionais, conhecendo a realidade de outros Rotarys, a gente passa a ver que são muito semelhantes. Então, quando eu tive a oportunidade de visitar um clube em Moçambique, um clube no Zimbábue, um clube na Zâmbia, lá na África, a gente vê que as reuniões são iguais às nossas, que os projetos são parecidos com os nossos,
né, que a forma de atuação é basicamente a nossa, muda um pouquinho as questões culturais, lógico, de um lugar para outro, né, mas o que seria, então, a razão disso? Primeiro, nós temos uma estrutura que ela é renovada anualmente. Então, nós não temos um presidente a nível internacional que fique 5, 10 anos. Não, é um ano e troca por outro. Não tem o dono do negócio. Exatamente. A nível de distrito, nós temos governadores que são eleitos para um ano. O rodízio. Os clubes, o presidente é eleito por um ano. Também há rodízio. Então, nós temos oportunidade de criar novas lideranças de forma permanente e, com isso, agregando sempre novas ideias, né, novos pensamentos, porque cada líder tem o seu pensamento, sua forma de gestão, sua forma de impor, de colocar, né, as suas ações, as suas metas, enfim, de aglutinar o clube, né, o distrito, o Rota Internacional, né? E nós não temos também preocupações e envolvimentos de questionamentos políticos, né, a nível partidários, eleitorais, enfim, né, nós temos um envolvimento social, né, e temos, então, esse trabalho faz com que o voluntariado, né, a prestação de serviços, né, essa motivação de trabalhar, eu acho que, na minha opinião, faz esse crescimento, faz essa manutenção, essa permanência dos rotarianos dentro dos seus clubes, né? Os clubes crescendo, os clubes sendo criados em locais onde não há, porque cria um atrativo, né? Municípios, cidades que não têm rota, muitas vezes têm intenção de criar um novo clube, e aí vai se mantendo essa questão. Esse rodízio é fundamental, né? Onde não há, digamos assim, esses egos, né, de permanecer sempre o mesmo líder. Então, nós temos isso muito tranquilo, de uma forma muito planejada. Tu veja que nós já temos para frente aí 3, 4 presidentes, 3, 4 governadores já eleitos para os próximos anos, né? E isso faz com que haja uma espécie de planejamento estratégico, né, Miguel? Claro que nós temos uma estrutura mundial permanente, né? O Rotary tem sua sede em Evanston, nos Estados Unidos, uma cidadezinha ao lado de Chicago, onde nós temos lá a estrutura administrativa, né? Os funcionários, a máquina que faz girar, digamos assim, né, o dia a dia do Rotary, né? Fornecendo os materiais, fornecendo os treinamentos, mas isso tudo é padrão. Então, o material que nós recebemos aqui em Tupaciretã é o mesmo material que o presidente de um Rotary lá em Moçambique recebe. Então, essa padronização das ações faz com que nós tenhamos um mesmo norte, né? Então, a mesma ação, o mesmo norte, o mesmo pensamento, né, que nos une. Então, isso é uma das coisas que vem mantendo, penso eu, o crescimento do Rotary como uma instituição que presta serviços e, como tu disse, ela, em vez de diminuir, como muitas outras, nós estamos sempre crescendo e nos fortalecendo. Começamos com 4 rotarianos, fundando um clube em Chicago, e dali aos poucos foi crescendo e foi se desenvolvendo, chegando nesses 117 anos, com mais de 34 mil clubes aí no mundo, né? Então, isso é um dado realmente impressionante, Miguel, que como uma instituição com influência, com cadeira na ONU, né, que ajudou a criar a ONU, hoje ela tem cadeira na ONU, tem participação na Unicef, tem participação em diversas entidades, né, a Organização Mundial de Saúde, né, nós temos essa participação fortíssima nas campanhas de vacina da polio, sarampo e agora do Covid também, né, nós temos como Rotary incentivado permanentemente a vacinação, como forma de erradicarmos as doenças. Foi assim que erradicamos o sarampo, foi assim que nós estamos a um pequeno passo, né, um pequeno detalhe de erradicarmos a poliomielite do mundo, que hoje nós temos ela apenas em 2 países ainda, o Afeganistão e o Paquistão. Então, infelizmente, Miguel, a gente também pode aproveitar aqui esse momento, pela amplitude que a Rádio Tupã tem na penetração na comunidade, de lembrar que, infelizmente, o Brasil vem perdendo e diminuindo o índice de vacinação, seja do sarampo, seja da polio. Nós já tivemos com 100% de vacinação, alcançando nas campanhas governamentais, e hoje nós estamos com um nível muito baixo. E isso é um risco de que o sarampo retorne, de que a polio retorne. Então, são questões muito difíceis e muito caras para nós, rotarianos, sentirmos que isso está voltando a acontecer no país, né? Uma coisa que nós lutamos tanto para erradicar.
Aliás, esse é um comportamento mundial, infelizmente é um comportamento Infelizmente, mundial. infelizmente é mundial. Nós temos acompanhado em reuniões internacionais do Rotary, Miguel, esses dados, a preocupação dos rotarianos no mundo inteiro. Essa semana mesmo participamos de uma, com um rotariano de São Paulo, que é médico também, e foi o nosso palestrante, ele lembrando que isso é um comportamento mundial, né, e que o Rotary está voltando a forçar através dos seus clubes, né, para que façam parcerias com as secretarias municipais de saúde, de forma a incentivar a população novamente a vacinar as crianças, principalmente no sarampo, na polio, porque, hoje a população não vê ninguém que tenha sido sequela de polio, né, Miguel? Exatamente. Coisa que na nossa geração a gente ainda viu. Perfeito. Né? Então acham que isso não existe mais. Né? Uhum. Que, polio, paralisia infantil não tem mais no Brasil, não precisamos vacinar as crianças. Né? Sarampo não tem mais, não precisamos mais vacinar as crianças. Só que são vírus, né? E esses vírus, tu imagina que 10 horas de voo da Europa para o Brasil, ou da África para o Brasil, é rapidinho, né? É a mesma coisa que a gente ir de carro aqui a Paraná, por exemplo, né? Curitiba, Foz do Iguaçu, tu leva 10, 11 horas de carro. Né? E esse vírus pode chegar num avião rapidamente aí, né? Como já foi encontrado. Já foi encontrado nos esgotos do aeroporto de Guarulhos, vírus da polio, vírus sarampo, enfim, essas coisas todas estão aí na atmosfera, né, Miguel? Sujeito a qualquer momento eclodir aí novamente, o que a gente não quer. Por isso que a gente vem incentivando muito, agora sabemos que em abril vai haver novamente uma campanha nacional de multivacinação, né? Então, desde já a gente quer deixar essa lembrança, as famílias principalmente, vacinem as crianças, vacinem seus filhos. Agora com o Covid, levem as crianças também para a vacinação do Covid. É muito importante. Nós precisamos, de forma permanentemente, cuidar dos nossos, cuidar de quem nós queremos bem, né, Miguel? Cuidar dos nossos afetos aí. E isso é uma das missões do Rotary. Perfeito. Doutor Mário, infelizmente o tempo passa muito rápido. Poderíamos falar de Rotary o dia inteiro, Miguel. São 117 anos de história, o senhor a conhece profundamente, como eu falei antes, não é só membro do Rotary aqui em Tupanciretã, foi presidente do clube aqui, foi governador do distrito, participou do Rotary Internacional direto lá na sede, em convenções lá nos Estados Unidos, visitou experiências em outros continentes, como na África, por exemplo. Então, nos teria aí inúmeras histórias para nos contar e nos relatar do passado, do presente e do futuro do Rotary Internacional. Mas infelizmente o tempo se esgota. Só para a gente registrar, doutor Mário, qual é a história do Rotary Clube do Tupanciretã? Qual é a idade dele e seu número de componentes? O Rotary hoje tem do nosso Rotary Clube do Tupanciretã, está com 41 componentes. Ele foi fundado em março de 1968. Também nós temos uma história já bastante grande junto à nossa comunidade, né? E tanto é que nós fomos padrinhos de 2 clubes, né? Nós fundamos um clube na Joia e fundamos depois o Rotary Clube Tupanciretã Mãe de Deus, né? Que hoje também um co-irmão muito forte, muito atuante na nossa comunidade, que cresceu bastante, né? Porque o clube sempre é criado com em torno de 20, 22 sócios, e depois ele, com a sua autonomia, vai se desenvolvendo. E nós temos a alegria, a felicidade de que o Rotary Clube Tupanciretã Mãe de Deus hoje é também um grande referencial de trabalho na nossa comunidade, trabalho voluntário dedicado à nossa comunidade. Então, isso é aquilo que a gente falou, né, Miguel? É a força do Rotary. Nós vamos abrindo, né, abrindo rincões, abrindo novos horizontes, para novas lideranças também surgirem e também desenvolverem o seu voluntariado, né? Aquela vontade de trabalhar gratuitamente pela nossa comunidade. Sem dúvida. A gente poderia falar de Rotaract, de Interact Clube, do intercâmbio cultural que acontece. Enfim, nós teríamos, como o Dr. Mário falou, aí uma manhã inteira para contar a história, mas infelizmente o tempo corre demais e a gente não pode. Até porque vamos conversar também com outro Rotary Clube Mãe de Deus, daqui a pouquinho. Mas, Dr. Mário, novamente, muito obrigado pela sua gentileza de trazer essas informações. Parabenizando ao senhor, eu estendo a todos os seus colegas do Rotary Clube Tupanciretã e dos demais rotarianos do mundo inteiro que, porventura, estejam nos acompanhando aí e que
sabem, merecem todo o nosso respeito, nossa consideração, nossa amizade e também o nosso desejo de que continue a frutificar, a prosseguir, a crescer cada vez mais. E, infelizmente, tem coisas que temos que reforçar, como o senhor falou, da vacinação, mas tem muitas outras coisas que o Rotary faz e que nós poderíamos relatar aqui com toda certeza, com alegria e com orgulho. Mas, doutor Mário, suas últimas colocações, suas despedidas aí momentâneas dos nossos ouvintes, a gente, claro, estará... Só agradeço, Miguel. Agradeço o espaço, a oportunidade e deixo um grande abraço a toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Mário César Portinho Viana, nos falando em nome do Rotary Clube do Panciretã, repercutindo aí os 117 anos do Rotary Internacional, o dia comemorado hoje, que inclusive é o dia, como o Dr. Mário ressaltou, é o Dia Nacional do Rotary. Nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos